Gostaram, pessoal, aí da entradinha aí que eu fiz? Esse pequeno slidezinho. É para convidá-los para a nossa aula aqui de matemática. É um prazer estar com vocês para a nossa aula de hoje, grandezas. Muitos aí fizeram alguns questionamentos, né? O que seria grandeza? Deixar uma pergunta lá no grupo do Telegram. E sejam bem-vindos, tá? À nossa aula. O objetivo aqui, pessoal, da nossa aula, medir comprimentos utilizando unidades de medida não padronizadas e unidades de medidas padronizadas pelo Sistema Internacional de Unidades, chamado SI. Ok? Como esse desenho está mostrando para vocês na tela, né? Podemos medir o nosso globo? O que vocês acham, né? Então está aí mostrando para vocês. A habilidade, pessoal, é uma habilidade que eu tirei lá do sexto ano, mas que é muito interessante e nos ajuda aqui a entender sobre medidas ou grandezas. É F06 e 624. Resolver e elaborar situações-problema que envolvam as grandezas comprimento, massa, tempo, temperatura, área. No caso aqui de área envolve triângulos e retângulos. Capacidade e volume, envolvendo sólidos formados por blocos retangulares. Sem uso de fórmulas, inseridos sempre que possível em contextos oriundos de situações reais ou relacionados às outras áreas do conhecimento. Então, vamos falar um pouquinho aqui hoje, né, pessoal? Tem mais coisa, falaremos mais à frente em outra aula. O que são grandezas? Já se perguntou? Então, respondendo para vocês, tudo aquilo que podemos medir. Exemplos: tempo, distância, quantidade de objetos. O que significa medir, pessoal? Já fez essa pergunta? Medir é comparar duas grandezas de mesma natureza, verificando quantas vezes a grandeza que está sendo medida contém a unidade de medida escolhida. Unidades padronizadas de medida de comprimento. É essa que vamos falar hoje, pessoal, tratar aqui, ok? Na nossa aula. Então aqui está destacando nesse desenho, né, aqui parece uma régua, aí temos do lado aqui uma fita métrica. E o que nós podemos falar sobre isso? No Sistema Internacional de Unidades, representado pela sigla SI, o metro, representado pela letra M, é a unidade de base, ou unidade padrão, ou unidade fundamental de medida de comprimento. Há também outras unidades de medida padronizadas de comprimento que derivam dele. Os múltiplos do metro, usados para medir comprimentos grandes em relação a ele. E os submúltiplos do metro, usados para medir comprimentos pequenos em relação a ele. Por exemplo, pessoal, unidades, comprimentos grandes, aí falamos de quilômetro, hectômetro, decâmetro. E unidades pequenas aí nós falamos de centímetro, decímetro, milímetro, são isso, tá, pessoal? Fica mais claro assim, né? Como nós pegamos a fita métrica, nós vemos que está em centímetros. E aí chega a 1 metro lá, né? 100 centímetros, 1 metro. Você sabia? Então agora olhando para o globo, né? Que a menininha está mostrando lá. E aqui nós vamos falar agora sobre isso, né? Na história. Quando o sistema métrico decimal de medidas foi criado, lá no século 17, o planeta Terra serviu de referência para as medidas de comprimento. A unidade padrão de medida de comprimento, ou metro, foi estabelecida como a 10ª milionésima parte, ou seja, então está aqui, ó, 1 sobre 10 milhões. De 1/4 da medida de comprimento de um meridiano terrestre, utilizando as cidades de Dunkerque, na França, e Barcelona, na Espanha, como referência para as medições realizadas na época. Em 1963, aliás, desculpem, 1983, adotou-se um novo processo para definir o metro com maior precisão, tá, pessoal? Está aí a citação também desse texto aí, ok? Vamos falar agora sobre a geometria, tá, pessoal? Vindo lá na antiga Grécia. A geometria e as distâncias astronômicas na Grécia Antiga. Os tamanhos do Sol e da Lua e as medidas das distâncias desses astros à Terra já eram calculados na antiguidade, séculos antes de Cristo,
mas poucas pessoas sabem como eram feitos esses cálculos. Eles se baseiam em ideias que são muito simples e geniais, ao mesmo tempo em que estão intimamente ligadas a noções fundamentais de geometria, como semelhança de triângulo e proporcionalidade. Para constatar que o Sol está mais distante da Terra que a Lua, basta observar atentamente as várias fases da Lua. Se ela estivesse mais longe de nós que o Sol, então, por simples análise das várias posições relativamente ao Sol e à Terra, concluímos que ela estaria sempre iluminada pelo Sol quando vista da Terra. Em particular, não haveria lua nova. E haveria duas posições da Lua, em 1 e em 3, onde ela seria lua cheia. Esta última em pleno meio-dia, o que nunca acontece realmente. A hipótese contrária de que o Sol está mais distante que a Terra do que a Lua é a única compatível com as várias fases da Lua, em particular com a ocorrência de luas novas. Outro fato a corroborar essa hipótese é a ocorrência de eclipses do Sol, que só são possíveis com a Lua mais próxima da Terra que o Sol. Ok, pessoal? A informação está aí também, a referência. Aí temos o desenho, tá, da Terra, do Sol, da Lua. Ok? Tá? Então, na verdade, não vemos o Sol que parece perto, né? Mas quem está mais perto é a Lua nas suas fases, né? Como mostra aqui os 4 desenhos aqui da Lua, certo, pessoal? Medidas muito grandes, né? Pessoal, aqui é um detalhe interessante. Nós não conseguimos medir grandes distâncias com o metro, nem com a régua, o centímetro. Né? Por isso que aqui do lado está o foguete aqui, né? O espaço, né? Então, como podemos medir? Então, aí nós falamos do ano-luz. O ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano, como a velocidade da luz média cerca de 300 mil quilômetros por segundo. Então está representado entre parênteses 300 mil km/s, 300 mil km por segundo. Temos que ela percorre aproximadamente 9 bilhões 460 milhões de quilômetros por ano. Desculpe, pessoal, 9 trilhões, né? 9 trilhões 460 bilhões de quilômetros por ano. A luz das estrelas percorre uma grande quantidade de quilômetros até chegar aos nossos olhos. Por exemplo, a luz de uma estrela que está a 380 anos-luz da Terra viaja durante 380 anos para chegar aos nossos olhos. O grupo de estrelas conhecido como Pleiades, 7 irmãs ou 7 estrelado, que pertence à constelação de Touro, está a aproximadamente essa medida de distância da Terra. Portanto, quando olhamos à noite para elas, vemos uma luz projetada há 380 anos. E é maravilhoso observar, né, pessoal? Está aqui a ilustração das Pleiades, ou 7 irmãs. Não podemos medir, pessoal, com a régua. Não podemos medir com o metro. Não está também em quilômetros, né? Mas está em ano-luz, né? Que é a distância que nós vemos aí, né? 9 trilhões, pessoal. Né? Então, num ano, a luz percorre tudo isso. Então, imagina essa grande distância aí, né? 380 anos-luz de distância. É uma medida astronômica realmente, né, pessoal? É muito distante. Então, era essa grandeza que eu queria falar com vocês, tá, pessoal? As referências estão aqui. Qualquer dúvida. E eu quero agradecer a todos vocês. Se vocês não me seguiram aí nas redes sociais, aproveitem para dar o seu like, para você curtir, para você me seguir. É um prazer poder falar com vocês. Muito obrigado por ficarem até aqui. Deixe seus comentários, participe nas nossas redes sociais. Um abraço do professor Júlio, Novas Ideias, Aulas de Matemática.